Gente, estamos aqui na nossa segunda semana, mentoria CPR-EFL. Então, essa semana, eu fazer essa explicaçãozinha de novo, né? Eu sempre considero a semana até domingo, então a gente começa na segunda, vai até o domingo. E a última semana, na verdade, ela é um pouquinho menor, porque a gente começa na segunda e vai fazer prova na sexta-feira, provavelmente, né? Para todo mundo. Talvez quem esteja aqui em São Paulo tenha uma diferençazinha aí de dias, mas depois eu falo especificamente com quem vai fazer a prova aqui em São Paulo, tá? Muito bem. Então, seguinte, eu normalmente na aula o que eu faço, né? Até para quem ainda não participou. Eu vou falar um pouquinho das unidades que a gente estudou esta semana, ou que a gente está estudando essa semana, que são as unidades 3 e 4. Vou dar um overview, assim, muito por alto, só para situar todo mundo. Às vezes tem gente que vai estudar só no final de semana, então não pegou ainda toda a matéria. Unidade 3 e a unidade 4, né? Unidade 3 fala de elicitar requisitos. O que tem de muito importante nessa unidade? Primeiro, essa unidade aqui é uma unidade que eu gosto muito, porque ela ajuda a gente no dia a dia. Se você souber aplicar o que está escrito aqui, né, o que você estudou nessa unidade no seu dia a dia, você consegue já melhorar o seu trabalho de engenharia de requisitos imediatamente, né? Por quê? Primeiro porque você vai conhecer quais são as fontes de requisitos. Então, você vai saber exatamente aonde você tem que procurar requisitos. Elicitar requisitos nada mais é do que encontrar os requisitos que já existem. Então, os requisitos você não vai criar, eles já existem. E existem algumas fontes, né? Vocês vão ver lá que as fontes de requisitos são os stakeholders, documentos e sistemas em operação. Temos aí, então, 3 principais fontes de requisitos, sendo que o stakeholder, de forma mais específica, o nosso usuário, vai ser a principal fonte de requisitos. Então, esse capítulo, essa unidade, vai falar muito sobre direitos e deveres do stakeholder, como você tem que tratar o stakeholder, porque se ele é a sua principal fonte, você tem que saber extrair esses requisitos do stakeholder. Beleza? Depois, você vai ver aqui o modelo Kano. Eu sempre falo que o modelo Kano é a coisa mais importante da unidade, é aquilo que vai cair mais na prova. E aí, na última turma, teve uma pessoa que foi fazer a prova, tal, e ele falou assim, ó, Sabino, na verdade não caiu muita coisa de modelo Kano, não. Aí, conversando com ele, na verdade estava fazendo a prova pela segunda vez, e existem modelos diferentes de prova, mas via de regra, quando você vai fazer a prova pela segunda vez, você pega um modelo que não foi o modelo que você fez da primeira vez. Então eles têm um certo controle ali de qual modelo de prova você fez na primeira vez e qual você vai fazer na segunda vez. E tem um modelo de prova que realmente, o modelo Kano não está tão explícito assim, mas o que eu quero dizer quando eu falo que modelo Kano é uma das coisas mais importantes dessa unidade, se não for a coisa mais importante, é porque você precisa entender o funcionamento do modelo Kano aplicado à engenharia de requisitos para você conseguir compreender bem como você faz uma elicitação de requisitos. Porque o IREB, ele coloca a elicitação de requisitos muito baseada no modelo Kano, tá bom? Então, mesmo que não caia uma pergunta direta de modelo Kano, né, quais são aquelas 3 categorias de requisitos, né? Que a gente tem que saber o nome. Cada uma delas pode ter até 3 nomes, e a gente tem que saber cada um deles. Então, essas coisas são importantes, você tá com ela decorada. Não que vá cair uma pergunta sobre isso, não vai cair uma pergunta direta. Como chama o tipo de requisito subjetivo que o seu stakeholder não vai te pedir? Não vai cair uma pergunta assim. A pergunta vai exigir um raciocínio. Mas se você partir do conhecimento que você já sabe as categorias de requisitos, vai ficar muito mais fácil, tá? Ó, o Gustavo aí também. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Beleza, gente, então, modelo Kano, e depois do modelo Kano, você vai associar isso com as técnicas de elicitação de requisitos, né? As técnicas, você vai dividir aqui em tipos de técnicas e depois quais são as técnicas propriamente ditas, né? Vou pôr aqui de novo, ó. Quais são as técnicas?
Então, quais são os tipos e quais são as técnicas propriamente ditas? A gente poderia dizer que isso aqui resume a unidade 3? Sim. Só que a unidade 3 tem muito conhecimento associado, tá? É muito conhecimento associado. Então, óbvio que eu estou fazendo um super resumo aqui, tem bastante coisa para estudar, mas eu acho que é uma unidade que dá muito bem para estudar, para entender, não precisa ficar decorando muita coisa, mas aqui no modelo Kano é importante decorar. Isso aqui você tem que ter de cabeça, não tem jeito. Você tem que ter de cabeça as 3 principais fontes de requisitos. Isso aqui é base para você saber fazer uma boa licitação de requisitos. E aqui nas técnicas, Sabina, eu tenho que decorar as técnicas? Na verdade, eu acho que você tem que entender, né? Como é que eu uso uma técnica baseada em documentos? Como é que eu uso uma técnica de pesquisa? Né? Como é que eu uso uma técnica de criatividade? Então você vai acabar entendendo, fica mais fácil de você guardar quais são as técnicas. Mas é uma boa você ir com essas técnicas aqui, bem decoradinhas, vai ser bacana, tá? Show de bola? Unidade 3 aí. Unidade 4. E aí a unidade 4, ela é a unidade que vai falar de documentar requisitos. Lembrando, a unidade 4, ela é o começo, né? Então, vamos lá. Você tem a unidade 4, que vai falar genericamente da atividade de documentar requisitos. Aí você vai ter, na sequência, as unidades 5 e 6. Por que que eu gosto de sempre deixar isso aqui claro? Porque, na verdade, isso aqui é um bloco de conhecimento. Essas 3 unidades formam um bloco de conhecimento, né? Aqui, linguagem natural, ou seja, documentar requisitos usando linguagem natural, e depois documentar requisitos usando modelos. Sem dúvida nenhuma, esse aqui é o maior desafio da prova, tá? Este aqui é o maior desafio da prova. Algumas pessoas que já conhecem modelagem não vão ter muito problema com a unidade 6, mas de qualquer maneira, a maior quantidade de pontos da prova, tá? A maior quantidade de pontos da prova está associado com a leitura de modelos. Porque as questões da unidade 6, seja na unidade 6, seja em outras unidades, ela vai ter uma quantidade de pontos maior, porque a leitura de modelos é mais complexa. Sabendo que história é essa de unidade 6, fora da unidade 6? A prova, eu acho que eu já falei bastante isso, mas eu vou repetir porque é importante. O caderno de prova, ele vai estar separado, as perguntas vão estar separadas por unidade, né? Então, você começa unidade 1, unidade 2, unidade 3. Só que você pode ter aqui, por exemplo, na unidade 2, uma questão de leitura de modelo. Você vai falar assim, isso aqui é da unidade 6? Não. O conhecimento que ele está querendo ver se você tem é da unidade 2. Mas ele faz isso através de uma leitura de modelo. Por quê? Porque a prova, ela é toda mesclada. Na unidade 1, não vai cair só coisa da unidade 1. Vai cair coisa da unidade 1, 2, 3 e assim por diante. Mas o conhecimento principal que se espera é o conhecimento que você teve ali na unidade 1. É por isso que a prova está separada em unidades. Não significa que você vai conseguir bater o olho lá e falar, estou respondendo questões da unidade 1, então tudo está na unidade 1 do livro. Não é assim, tá? Beleza? A Cíntia também está aí, bom dia. A Tuane também está aí, bom dia. Sala cheia hoje, hein? Parabéns para vocês aí que levantaram cedo. Nem é tão cedo assim, né? Mas eu, como eu estou no fuso horário das férias ainda, né? As férias dos meus filhos aí, então, para mim é muito cedo. Vocês devem estar vendo que eu estou com uma cara de quem estava dormindo até há 15 minutos atrás, né? É quase verdade isso, é quase verdade. Beleza, gente, então aqui, ó, unidade 4 é o começo da unidade 5 e 6. Então, esse bloco aqui é o bloco, praticamente, que a gente pode dizer que é o bloco que define se você vai passar na prova ou não, tá? Se você for muito bem nesse bloco aqui, dificilmente você vai perder tanto ponto nas outras que você não passe na prova. Agora, não dá para descuidar das outras, não dá para descuidar da unidade 3, né? Não dá para descuidar das outras unidades. Mas o que eu estou dizendo é que a quantidade de pontos aqui é tão grande que vale a pena ter um grande cuidado com essas 3 unidades aqui.
tá? Beleza, o que a gente vê na unidade 4, principalmente? Ela é muito uma preparação para essas duas unidades. Então você vai ver aqui uma boa parte ali no começo explicando sobre a diferença de linguagem natural versus modelos. Então, o começo da unidade, né, boa parte do conhecimento da unidade vai estar te mostrando quando que eu faço linguagem natural, quando que eu faço uma documentação baseada em modelos, quais são as diferenças, quais são as vantagens de uma e de outra, né? Vai mais ou menos por aí. E depois vai ter uma coisa muito importante, que são os critérios de qualidade dos requisitos. E aí aqui você vai ver os critérios de qualidade para um requisito específico e para o documento de requisito. Sabendo qual é a diferença entre um requisito e um documento de requisito? Um requisito individual, ele tem que ter alguns critérios de qualidade específico. Quando eu pego esse requisito individual e coloco junto com outros dentro de um documento, aí o documento como um todo passa a ter um outro critério de qualidade específico. Por exemplo, quando eu falo que um requisito não pode ser ambíguo, ele não pode ter ambiguidade. Beleza. Para um requisito específico, né, quando eu estou olhando para um requisito específico, ele pode não ter ambiguidade. Então eu pego um requisito que não é ambíguo, pego um outro requisito que não é ambíguo. Mas quando eu coloco esses dois requisitos num documento, esses dois requisitos eles podem criar uma ambiguidade entre eles. Então, o critério de verificação se eu tenho ambiguidade ou não num documento é um pouquinho diferente do critério de qualidade quando eu estou vendo um requisito individual. Tá? É mais ou menos isso que a gente tem aqui nessa diferença entre os critérios de qualidade para um requisito específico ou para um documento de requisitos. Tá bom? Gente, aqui na unidade 4, eu diria que o mais importante é você conseguir entender essa visualização sobre linguagem natural e modelos que ele está preparando para essas duas unidades aqui. Os critérios também são muito interessantes, mas talvez você tenha que dar uma decoradinha nele, né? Lá nos vídeos da mentoria, eu costumo falar da listinha de decoreba, né? O que é essa listinha de decoreba? Coisas que você vai ter que preparar uma listinha, decorar, para chegar na prova com isso decorado. Sabino, adianta decorar alguma coisa? Adianta fazer esse decoreba? Eu acho fundamental, só que eu quero explicar o seguinte, na prova você não vai ter uma pergunta que só com o decoreba você vai lá e responde, tá? Não vai ter. O que vai ter se você tiver com aquele conhecimento decorado, na hora de você fazer o raciocínio é muito mais rápido. Lembre que você vai ter ali um pouquinho mais de 2 minutos, né? Se não me engano, 2 minutos para fazer cada uma das questões, tá? Então você tem que ser muito rápido. Se você não tiver com uma boa parte das coisas decoradas, vai ficar mais difícil, tá? Basicamente, na unidade 4 aqui tem um super resumo, né? Não esqueça, vou dar provavelmente aqui, para você estudar essas 9 unidades, você tem alguns conhecimentos, eu já falei isso várias vezes, mas eu vou repetir porque é interessante. Você tem alguns conhecimentos que são base para você entender outras coisas. Então, são aqueles conhecimentos mais importantes que você provavelmente teria que ter eles decorados. Para quê? Para depois você conseguir ligar esses conhecimentos em outros conhecimentos que são um pouquinho mais refinados, né? Vamos fazer um exemplo aqui? Por exemplo, lá na unidade 1, você tem que saber o que é um requisito. Se você souber o que é um requisito, fica mais fácil, por exemplo, você saber por que tem um determinado critério de qualidade de requisitos. Veja, isto aqui está na unidade 1. Isso aqui está na unidade 4. Depois você vai ver, quando passar o tempo, você vai ver que também tem um negócio desse na unidade 7, tá? Mas não se preocupe com isso agora. Mas o que eu estou dizendo é, quando você chegar na prova,
Se você tiver, por exemplo, com isso aqui decorado, é mais fácil você ter conseguido guardar isso aqui também. E aí, quando a pergunta vier falando alguma coisa sobre requisito, sobre critério de qualidade, você vai conseguir fazer o raciocínio muito mais rápido. Só que você tem que ter isso para muitos conhecimentos. Por quê? Porque você vai ter ali 2 minutos, mais ou menos, para cada questão. Óbvio que, por exemplo, para leitura de modelos, né, que talvez seja o principal desafio, para leitura de modelos, a gente vai demorar talvez um pouco mais do que isso. Então, tem algumas questões que você vai ter que fazer em menos tempo. Ou seja, vale bem a pena levar algumas coisas decoradas ali. Tá? Tudo bem, gente? Que é uma técnica que eu tenho sugerido, de novo, cada um tem um jeitão de fazer prova. Mas eu tenho sugerido o seguinte: você vai pegar a prova e você vai fazer uma passada 1, respondendo tudo aquilo que você responde de bate-pronto, tá? Sabe aquela questão que você lê e você fala assim, eu sei essa aqui, tum. Essa aqui eu sei, tum. Então, a minha sugestão é que você faça uma passada 1 na prova fazendo isso. Por quê? Porque aí você não vai perder nenhum ponto que você saiba e você vai já saber mais ou menos quanto tempo de sobra você tem, né? Porque essas que você responde de bate-pronto, você ganhou tempo, tá? Então, você considerar, eu ganhei 1 minuto e meio para cada uma que eu responder de bate-pronto. Aí você passa lá, respondi 10. Opa, ganhei 15 minutos. Tá? Por isso, essa passada 1, você responde só aquilo que você responde de bate-pronto. Essa aqui eu sei. Essa aqui deixa eu pensar. Não, deixa eu pensar não. Próxima. Legal. Aí você faz uma passada na prova, número 2, e você responde o quê? Eu responderia as de modelo, tá? Então, essas daqui as que você sabe, de bate-pronto. Depois as de modelo, por quê? Porque essas daqui são as que valem mais pontos e que demoram mais para fazer e que você precisa estar descansado. Se você deixar fazer as de modelo no final da prova, você não vai conseguir fazer, porque elas são chatas de fazer. A menos que você saiba muito bem modelos, se você esteja muito bem preparado de modelos, aí você vai fazer as de modelo já nessa primeira aqui, porque você já vai responder de bate-pronto, tá? Todas as de modelo que você não conseguir responder, eu responderia numa passada 2. E aí, uma passada na prova número 3, onde você vai se virar nos 30 para fazer os seus raciocínios e responder aquilo que você não conseguiu responder nessas 2 primeiras. Tá? Eu faria isso porque o que acontece é assim, ó. Provavelmente, o tempo vai ser um limitador. Ou seja, você vai deixar coisa sem responder ou você vai responder correndo porque acabou o tempo, você quer entregar a prova. Se você deixar, por exemplo, essas de modelo para responder correndo, você vai errar. Provavelmente. Tá? Porque é mais difícil. Então, muito cuidado com isso. Tá? Muito cuidado aqui com deixar, ou melhor, né, deixar ou essas que você conseguiria responder de bate-pronto, ou essas de modelo para o final, porque o tempo realmente é um problema, tá? Você vai deixar coisas sem responder por causa do tempo. É melhor deixar sem responder aquelas que você erraria, tá? Outra coisa, não se desespere na prova. Se você começar a fazer a prova e você perceber que tem coisas que você não sabe. Como assim não sei? Você não sabe se está certo ou não. Você não consegue dizer, ó, tenho certeza que eu acertei. Você vai sair da prova sem essa certeza. As pessoas que passaram, eu tenho acompanhado essa prova já há muito tempo, e as pessoas que passaram na prova, normalmente elas saem da prova sem saber se passaram ou não. Por quê?
Porque as perguntas, elas não são diretas, elas são perguntas que precisam de um raciocínio. E você vai conseguir fazer os raciocínios, porque você está estudando. Você tem um material que já está meio mastigado, né? Esse material que eu passo para vocês, ele vai evoluindo, ele foi evoluindo ao longo do tempo, então ele já está meio mastigado. Então, assim, acreditem nesse chute, entre aspas, que não é um chute, é um raciocínio, mas alguma coisa que você respondeu, mas que você não tem certeza se está certo. Tá bom? Já me alonguei muito sobre isso aqui, mas acho que vale a pena para vocês.